Hoje eu quero compartilhar com vocês a experiência com a nova DG que chegou recentemente ao servidor, a Torre do Martírio, que veio na atualização da chave 143. Para quem ainda não conhece, a Torre do Martírio é literalmente uma torre de 108 andares, onde você entra sozinho e precisa ir avançando pelos andares enfrentando diferentes mecânicas. A ideia dela, pelo menos da forma que foi apresentada, é funcionar como um farm semanal dentro do servidor. Eu ainda pretendo trazer um vídeo separado explicando exatamente como fazer essas mecânicas na torre, porque ela tem vários tipos diferentes de desafios ao longo dos andares. Mas o objetivo desse vídeo aqui não é explicar como fazer a DG. O que eu quero analisar hoje é se realmente vale a pena fazer essa torre, olhando principalmente o tempo investido e para as recompensas que ela entrega. Falando primeiro da experiência dentro da DG, eu achei a torre desafiadora, principalmente dependendo da classe. As classes melee provavelmente vão sentir um pouco mais de dificuldade em alguns andares. Não é nada impossível, mas exige um pouco de paciência em certos momentos. É que eu preciso fazer uma pequena confissão. Antes do lançamento da torre foram abertos testes para alguns jogadores, e eu fui um dos que receberam acesso para testar. Só que eu simplesmente não participei desses testes. Não foi por falta de tempo ou algo do tipo, eu só não consegui fazer. Então, de certa forma, eu também tenho uma parcela de responsabilidade por não ter dado feedback antes do lançamento junto com os outros testers. Agora, sendo bem justo, foi divertido fazer a torre, principalmente nos andares iniciais. No começo você ainda está entendendo as mecânicas e tentando descobrir a melhor forma de passar por cada situação. Depois de um tempo a experiência começa a ficar um pouco mais repetitiva, mas isso também é algo natural considerando o formato da própria DG. Para completar os 108 andares, eu levei aproximadamente 4 horas e 39 minutos. Como parte desse tempo foi jogado em dias diferentes, na prática deve ter dado algo em torno de 5 horas totais dentro da torre. Provavelmente esse tempo pode diminuir mais com a prática, mais dano e mais familiaridade com as mecânicas. Depois de terminar a torre, essas foram as recompensas que eu recebi: 124 suprimentos, 730 moedas douradas, 19 tickets do santuário, 390 sortes, uma pedra azul nível 11, uma relíquia da alma, 2 muitas sortes e também 132 moedas da própria torre. Quando a gente começa a comparar essas recompensas com as outras atividades do servidor, algumas coisas chamam a atenção. Por exemplo, eu recebi 124 suprimentos, mas em uma única NW normalmente já é possível fazer algo em torno de 300 suprimentos ou mais. A torre me deu 730 moedas douradas. Com umas 6 ou 7 runs na mina abandonada, você já faz muito mais do que isso. A pedra 11 também não é algo tão difícil de conseguir. Fazendo pelo menos de 4 a 5 quests na ilha, já é possível montar uma. As 390 sortes também não são algo tão impactantes quando comparadas com a quantidade que se consegue fazendo as diárias. A relíquia da alma até tem utilidade, mas se a ideia for juntar isso para fazer o Nirvana P2, o progresso acaba sendo um pouco mais lento. E as 2 muitas sortes, no final das contas acabam representando algo em torno de 4kk em qualquer lojinha de player no ponto 70. Dentro desse conjunto todo, talvez o item que realmente tenha algum impacto mais relevante no endgame sejam os tickets do santuário, que realmente ajudam. Para tentar entender melhor se isso foi azar meu ou não, eu também comparei com um outra run na torre. No dia que eu estava fazendo a DG, o PS também estava fazendo a DG em live. E depois eu perguntei quais tinham sido as recompensas dele. E o resultado foi o seguinte: 2 pedras azuis nível 10, 2 pedras amarelas nível 10, 113 suprimentos, 1230 moedas douradas, 28 tickets do santuário, uma broca de entalhe para gravuras em acessórios e também 132 moedas da torre. Aliás, eu também recebi essas mesmas 132 moedas da torre, então não tenho certeza se isso é algum tipo de limite semanal ou se foi apenas uma coincidência. Comparando os dois resultados,
dá para perceber que as recompensas acabam seguindo um padrão parecido. Alguns números mudam aqui e ali, mas no geral, não apareceu nenhum item realmente decisivo. Outro ponto interessante são as pedras que chegaram com a torre. Elas são pedras que dão atributos específicos: defesa física, defesa mágica e HP. Porém, quando a gente olha o custo para fabricar essas pedras, a situação começa a ficar um pouco complicada. Para criar uma dessas pedras, é necessário juntar 500 suprimentos, além de 6 pedras nível 12 do mesmo tipo, 100 moedas da torre e ainda pagar 150kk para poder finalizar a forja. Considerando que cada pedra nível 12 no servidor atualmente custa algo em torno de 60 a 70kk, apenas essas pedras já chega a algo em torno de 360kk, somando também ao custo dos suprimentos e do craft. Uma única pedra pode acabar custando algo em torno de 660kk. Quando a gente compara isso com algumas pedras que já existem no servidor, como as pedras de Con, que além de te dar HP, também aumentam suas defesas, custam algo em torno de 250 a 300kk. Acaba ficando difícil justificar esse investimento. Então, olhando para isso tudo em conjunto, o tempo investido, as recompensas recebidas e o custo das novas pedras, a sensação que fica é que a torre ainda poderia ser um pouco mais recompensadora, principalmente considerando que ela foi apresentada como um farm semanal voltado para jogadores do mid e endgame. Mas no final das contas, essa é apenas a minha experiência com a torre. A DG em si é interessante, tem mecânicas diferentes e pode até ficar mais rápida conforme os jogadores vão se adaptando. Agora eu quero saber a opinião de vocês que já fizeram a torre. Vocês acham que ela realmente está valendo a pena no estado atual ou acham que as recompensas ainda precisam de algum tipo de ajuste?